toda, como combater a lavagem de dinheiro. Então, existe todo um esquema montado pelo Departamento de Justiça americano para operar os seus interesses fora dos Estados Unidos. Caramba, velho. É um câncer no mundo. Vamos ler uns comentários aqui, que eu sei Vamos. que você tem que pegar o avião agora mesmo pra voltar pro Rio, né? Não, eu tenho uma coisa aqui que eu tenho que perguntar ainda. Pergunta também. Pergunta, Sério? aproveita. Não, é porque você tá no Rio de Janeiro agora. Sim. Você teve como professor lá, se não me engano, Thiago, falando sobre os crimes, a parte legal que funciona e, assim, o prejuízo que isso dá. Isso é no Rio de Janeiro ou isso é Brasil de forma geral? O que o crime tem feito aqui dentro? Cara, eu vou falar de uma coisa que eu não entendo disso. Eu sou uma pessoa que tem uma... É porque eu vi você falando com ele, eu imagino que alguma informação você tem. Não, a questão... o Thiago Rodrigues, né? Isso. Que é professor da UF, né? O Thiago tem um belo trabalho sobre essa questão das drogas do capitalismo, né? O papel, inclusive, do encarceramento em massa na formação de organizações criminosas. Também tem a Joana Duarte, por exemplo, que é uma professora aqui da Unifesp, mas mora no Rio de Janeiro, que também tem um trabalho interessantíssimo sobre drogas no mundo. Agora, o que eu vejo? O Thiago vê também, a Joana vê isso também, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma dificuldade. Hoje eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, sou presidente do Instituto Pereira Passos de Urbanismo, né? Eu mando aqui um abraço muito especial ao prefeito Eduardo Paes, que é o meu chefe hoje, que é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, um profundo respeito. Tem que falar do chefe, tem que falar, assim, né? Não, cara, o Eduardo, como eu já disse... Brincadeira. Como eu já disse em outras ocasiões do Eduardo Paes, né? Desculpa, abrir um parênteses aqui sobre o Eduardo, né? O Eduardo Paes hoje é uma figura que O Brasil tem duas figuras históricas que eu acho interessantes, né? Que um é o JK, né? Que é o 50 anos e 5, o desenvolvimentista, que é o cara que contra tudo e contra todos constrói Brasília. E também tem o Teotônio Vilela, que é uma figura que sai do campo conservador da arena, né, e transita para o campo democrático no final da ditadura militar e passa a ser um denunciante das prisões da ditadura, aquela coisa, virou um democrata. E o Brasil hoje ele tem essas questões que envolvem Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, déficit de democracia, déficit de desenvolvimento, né? E a gente tem que pensar em políticos que acabam expressando o espírito do tempo, né? E que pode vir a iluminar o futuro imediato do país. Então o Eduardo Paes, por exemplo, ele é um mix, na minha visão, de um Teotônio Vilela, ou seja, um cara que sai de um campo liberal, vamos dizer assim, e vira uma figura de um centro progressista, do centro democrático, e uma figura que derrota o bolsonarismo no berço do bolsonarismo. Então ele é um homem da luta pela democracia no Brasil, da luta contra o bolsonarismo, até que não tem conciliação entre ele e o Bolsonaro, e uma figura que tem um espírito público do seguinte: quero realizar. Né? Uma coisa que eu percebo muito a convivência com o Eduardo Paes é que ele é um realizador. Onde ele falou: Elias, traz para mim que eu realizo, que eu faço. É um cara corajoso. Ele derrubou a Perimetral, que era um viaduto que passava no meio do Rio de Janeiro, horroroso. Né? Ele aproveitou vários ciclos, por exemplo, de grandes eventos no Rio, como a Olimpíada, a Copa do Mundo, para promover o Rio de Janeiro. Ele é um homem que pensa em progresso o tempo inteiro. Não deve ser fácil ser político no Rio, né? Não, principalmente não, exatamente isso. Ali, exatamente né? isso. Então o Eduardo, ele é um cara que ele simboliza um pouco esse mix de Teotônio Vilela, de JK, é uma figura que sai do seio, que nunca foi simpático ao Lula, há 20 anos atrás. Ele era incorporado ao campo do presidente Lula, né? O Eduardo, e hoje é um grande defensor da democracia no Brasil e do desenvolvimento econômico, ou seja, então ele é uma figura histórica de proa hoje, e eu tenho muito orgulho de tê-lo como chefe, de trabalhar com ele, né? Mas voltando aqui ao Rio de Janeiro, eu falei do Eduardo por causa disso daí, né? Que é o seguinte: hoje, para uma empresa se instalar no Rio de Janeiro, por exemplo, ela não se instala, com a falta de segurança. Né? Total. E tem empresas. E tem empresas saindo do Rio de Janeiro com a falta de segurança, porque o governo do estado do Rio de Janeiro está brincando de governar. O governador Cláudio Castro, que é o governador das milícias, do Bolsonaro, do bolsonarismo, do Flávio Bolsonaro, né? Ele não governa o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está às moscas, né? O Rio sempre tem problema com os governadores, né? E esse estar às moscas, né, envolve, inclusive, o quê? Um Deus dará na segurança pública,
né? A ponto das empresas estarem fugindo do Rio por falta de segurança. Nem policiamento em área de que as empresas vão ser instaladas ele é capaz de fazer, de organizar um policiamento, né? Então, acho que se você for falar, o que eu posso dizer sobre crimes, sobre o papel do crime hoje, e como o crime acaba virando uma contradição antagônica no Brasil hoje, né? É isso, as empresas saem do Rio de Janeiro por conta por falta de segurança, etc, né? O Cifos falou que Elias tem que participar de debates em podcast novo. Aliás, o pessoal tá pedindo pra você debater com o Gustavo Machado, viu? É um marxista... É uma outra linha de você é helenista, né? Ele é trotskista. É isso mesmo? É assim que fala? Trotskista. Eu não conheço o Gustavo. Assim, eu já ouvi falar. Eu vi 1 ou 2 cortes dele. Porque me pediram para ver. Eu não reconheço como uma figura com relevância no debate público. Uhum. Eu não reconheço. E as duas vezes em que eu vi ele falando sobre a China, assim, demonstrou um desconhecimento atroz da China, né? Atroz, né? Da China. Então eu não tenho por que debater com uma pessoa que fala do que não conhece e que também é uma figura irrelevante no debate público, né? Eu quero debater com pessoas que têm relevância no debate público, né? E ele, até onde eu sei, conheço muito pouco, não tenho interesse nas coisas que ele fala, não tem relevância nenhuma, né? Zero, né? Relevância, muito zero, né? Não é uma pessoa que influencia no debate público, né? E o que eu vi ele falar, falando da China, eu vi ele falando as 2 vezes da China, né? Assim, falando literalmente coisa que não conhece. Eu falo assim, isso aí, eu sei. Isso aí um completa o outro. E você tem que pegar o seu conhecimento e completar o que ele não conhece. Mas eu acho que... Eu acho que a gente precisa se unir. A gente precisa se unir. Eu acho que... Eu não falo... A revolução não acontece. Eu não vou pessoalizar e nem fulanizar, mas eu tenho dificuldade de debater com pessoas que falam do que não conhecem. E pelo que eu vi dele... então, tá, mano, assim. Não é isso. Ele fala do que não conhece. Os 2 cortes que eu vi que ele falando da China, ele fala do que ele não conhece. Uhum. E as opiniões que ele tem sobre a China, do que eu vi ali, são as mesmas opiniões que a extrema-direita americana tem sobre a China. Ou seja, ele é tão revolucionário, ele é tão assim... Ele leva tão a sério a vírgula do Capital, aquela coisa teoricista, né? Que que tem 2 consequências disso. Primeiro, ele ladeia com o que há de mais reacionário na política americana com as opiniões dele sobre a China. Ao mesmo tempo, e que tem um problema muito sério com a realidade, né? Porque a teoria é muito linda, aquela coisa do marxismo, não sei o quê. Mas a realidade é outra, né? A diferença que eu tenho em relação a essas pessoas todas, não falando dele, é que eu quero exercitar o poder político. Para eles, é um problema exercitar o poder político. Sabe? Que você exercitar o poder político, você vai ter que fazer coisas que não está no manual lá que ele leu do Marx, a Revolução Permanente do Trotsky, a transição, essa coisa toda aqui, esses dogmas religiosos, que eu acho que ele é parte de uma seita, se não me engano, né, o Gustavo, né? É um partido político que parece mais uma seita do que outra coisa. Eu não debato com seita, me desculpa, sabe? Eu não debato com membro de seita, eu não debato com gente que fala do que não conhece, entendeu? A não ser que seja uma pessoa, como tem vários. Vamos pegar aqui, Jones Manuel, por exemplo. Eu vou debater com o Jones porque eu vou aprender com o Jones Manuel. A gente vai quebrar o pau, vai ser na porrada, ele luta e tal, mas... Ele é lutador, acho que eu conheço outra coisa. Você já teve com ele? Já tive. Ele é quase o tamanho do Cabeleiro aqui, velho. Ele é grandão também, velho. Eu vou sair na porrada com ele, ele vai me xingar, eu vou xingar ele vai fazer um react, né, contra mim depois, vai fazer a porra toda. Só que eu vou aprender alguma coisa com ele. E eu sei que ele vai ter a mente aberta para aprender algo comigo. O caso desse rapaz que eu mal ouvi falar, claramente milita numa seita política, né? E fala do que não conhece. E tem opiniões sobre a China que é iguaizinha essa da extrema-direita norte-americana, né? Como que eu vou sentar com o cara desse pra conversar? Impossível, né? O Jeff mandou aqui, Elias Jabbour, herói brasileiro, poderia encenar o partido MBL que o que destruiu a Venezuela são as sanções estadunidenses.
que acha que a Venezuela quebrou por causa do socialismo. Uma galera Isso aí, hater todo do mundo- MBL A aqui. gente já falou isso Você aqui. chegou a ler o livro amarelo do MBL? Não. Os caras estão falando que vão mudar o Brasil. Ainda não hein, tá velho? pronto o livro? Tá. Ah, eles estão fazendo aí. Ainda não tá pronto. O- Agora que sair eu vou ler. O Glauber mandou aqui o que diz respeito da questão que circula, que os centros urbanos... Ah, não, isso aqui a gente já leu também. Camarada Elias, qual a sua opinião sobre a tese do Varoufakis, do tecnofeudalismo? Um grande abraço. Bruno B. mandou isso aí. Tem alguma opinião disso aí, do tecnofeudalismo? Yannis Varoufakis é um amigo que eu fiz na minha vida. Ele foi ministro da Finanças da Grécia. E já falei para ele que não concordo com isso. Eu acho que existe imperialismo, capital financiarizado, né? O tecnofeudalismo é um pouquinho demais, né? Uma pirotecnia. Mas eu tenho muito respeito. Eu tive a sorte de fazer amigos importantes na vida. Um deles é o Yannis Varoufakis, né? Valeu. O Tony mandou aqui, professor, se caso os Estados Unidos ou o capitalismo ocidental entrem em colapso, o senhor imagina que a China já tem planos para essa nova fase, onde ela será a potência dominante? Já está operando já está operando enquanto tal, né? O Augusto falou que aqui em Manaus tiveram valas comuns, eu acho que foi a hora que a gente falou aí da pandemia. Espera aí, cabeleira, que já pegou o telefone ali, ó. RGM mandou aqui, Roberto não consegue entender que mesmo que todos os governadores, prefeitos e presidentes fossem comunistas radicais, o Brasil continuaria sendo capitalista. Por isso, ele acha que a Venezuela é socialista. Eu não entendi nada que você falou, vamos lá. Boa tarde, três irmãos. Professor Elias, quais as chances daqueles desonestos do Gazeta do Povo que difamaram você aceitar um debate contigo? Responder? Cara, eu vou falar sobre isso sim. Primeiro que eu acho a Gazeta do Povo e a Revista Oeste 2 esgotos da imprensa, tá? Eu fiz uma declaração no programa Inteligência Limitada que o Vilela me disse que eu era a favor da pena de morte no socialismo. Eu falei que era no socialismo. Claro que sou e tal. Foi uma casca de banana que eu caí. Depois eu coloquei as circunstâncias com as que eu me colocaria favorável à pena de morte no socialismo. Isso me emociona um pouco essa época aí, mas enfim, a vida, eu tenho que explicar isso para as pessoas, né? Eu tive um debate com Pedro Duarte, que é um vereador do Novo no Rio, do MBL, inclusive, no Inteligência, que eu falei que eu mudei de opinião sobre isso, não vou falar nisso, né? Ou seja, eu já mudei de opinião. Uhum. Eu sou contra a pena de morte no socialismo, após perceber que 2 casos de países que têm pena de morte, uma seletiva que é o Brasil e outra nos Estados Unidos, né? Que é legal. Não acabou com o crime, não acabou com a... Eu vi você falando isso. Né? Uhum. Então, não penso dessa forma. É importante mudar de opinião. Você Não, pensa mas- uma coisa, você viu que tá errado, dá pra melhorar, Não, você mas muda, também não é dá sobre para isso. melhorar, mas É, também, sobre até sobre isso que vai dizer o movimento real também. Não posso falar como vai ser daqui a um tempo, mas enfim, eu sou contra hoje, eu não advogo mais isso. E não é uma posição para me adequar politicamente, porque eu não preciso me adequar politicamente. Eu não, Você já tá bem estabilizado. não, eu não sou candidato a nada. Sabe? Então não preciso ficar falando que, sabe? E tem outra, quem vai disputar a hegemonia política não pode ter pena de morte do socialismo com pauta a ser discutida. Sabe? São outras as pautas a serem debatidas. Agora, a Gazeta do Povo e a Revista Oeste fizeram matérias contra mim. Eu desafio aqueles vagabundos que escreveram, são 2 vagabundos que escreveram matérias contra mim. Tá? A debater comigo, porque eles pintaram eu como um demônio na Gazeta do Povo. Quem é Elias Jabbour, o atual assessor de Dilma no Banco dos BRICS? Me pintaram como um demônio. Eu não tô nem aí com isso, de me pintar como um demônio ali. Lenin tem tatuagem do Lenin no braço, é comunista, é a favor da Coreia do Norte, é a favor disso. Como se fosse um cara que andasse com fuzil na rua e atirasse e saísse atirando nas pessoas. Né? É um vagabundo. O cara que fez essa matéria é um vagabundo. Eu nem sei qual que é o nome dele. Quiser encontrar o nome dele aí, pode. É um vagabundo. Mas você acha que vale a pena sentar na mesa com um cara desse? Não vou sentar. Não vou sentar. Só quero que esse cara coloque a mão na consciência do quão vagabundo ele é, entendeu? Do quão mau caráter esse cara é. Eu quero que ele saiba que eu acho ele um mau caráter, esse cara. Sabe? Depois eu vejo o Morning Show da Jovem Pan com a Fontenelle, Antônia Fontenelle, esse vereador fascistóide do MBL, não é do MBL,
O que foi mais votado aqui em São Paulo? O Lucas O Pavanato. O Pavanato e mais um lá, me arrebentando ali. 10 minutos de programa, eles me arrebentando. Não, nunca me viram na minha vida. Me arrebentando. Né? E também 3 economistas, um do mercado financeiro aqui de São Paulo, famoso, que vai sempre na TV Cultura, tem coluna coluna em jornal, mas foi demitido do Santander porque não sabe fazer gráfico de Excel. Esse cara lançou uma onda de ódio contra mim na internet, que quase foi assim, avassaladora contra mim, por conta desse vídeo. Tem um outro que trabalha no IPE em Brasília, que é um cara que ele é um cara que tem alguma coisa comigo, esse cara, não vou falar o nome dele. Ele tem algo comigo assim que é chocante, ele não pode me ver, não pode ver meu nome, ele pira, então ele é um odiador assim, né? Ele é um cara que colocou esse vídeo meu na internet, teve uma onda de cancelamento, e esse vagabundo é outro vagabundo, mau caráter, e o que aconteceu com isso daí? Eu não tô aqui dando uma de coitado não, porque quem tá na luta política como eu entrei, vai ter que aguentar essas coisas, como a minha mãe me disse. Você já sabe das consequências. Já sabe das consequências. E o meu filho ele é sensível quanto ao autismo dele, então aqui também é vitimização. O moleque, ele começou a ficar nervoso em casa, e aí ele é ameaçado de morte no Twitter por uma pessoa. Agora, se é a favor da pena de morte social, eles vão matar teu filho. Aí, meu amigo, eu falei assim, eu pedi pra esse rapaz... Mano, o povo também... Aí eu pedi, não, mas é da luta política, sabe? Eu pedi pra esse rapaz, ó, tem como você tirar esse vídeo do ar? Porque já chegou uma ameaça de morte na minha família. Esse mau caráter, vagabundo, eu não vou tirar enquanto se não me provar que ele foi ameaçado de morte. Quer dizer, eu vou ter que provar pro cara que meu filho foi ameaçado de morte. É um vagabundo, mau caráter. Filho da puta. E tem um outro que mora nos Estados Unidos, que trabalhou com o Temer, que é um cara que é um cara que não consegue para ele é algo inconcebível ter espaço no debate público de economia, porque eu não sou economista. Ele conseguiu, o cara é tão odiador, ele trabalhou no governo Temer, inclusive. Outro canalha, vagabundo, mau caráter, entendeu? Ele é um cara que foi atrás de minha tese de doutorado, que eu escrevi em 2010, há 15 anos atrás, viu um erro e expôs aquilo no Twitter, para me difamar. O que eu fiz pra esse cara, meu amigo? O cara começou a espalhar que eu era antissemita, que eu era uma série de coisas na internet. Esse cara. São 3 caras assim que tem 3 odiadores contra mim. Eu vou citar os nomes aqui. Alexandre Schwartzman, o Carlos Góes, que está nos Estados Unidos, né? E o Leonardo Monastério, que mora em Brasília. São três pessoas que eu tenho... Não te conhecem pessoalmente? Não me conhecem pessoalmente, nunca me viram. Só fazem... são meus odiadores, né? Sabe? Meus odiadores. Eu duvido eles terem coragem de olhar na minha cara, esses caras. Aliás, eu quero encontrar com eles, olhar na cara deles, assim, sabe? Não vou agredir, não vou fazer nada disso. Mas são 3 pessoas covardes. São 3 covardes que fizeram isso. Não é comigo, não, sabe? Mas, sabe? Porque eles não enfrentam, eles não... são pessoas que são desprezíveis em todos os níveis, entendeu? Sabe? São covardes. Na minha frente não fariam isso, eu acho. Não teria essa coragem de fazer isso na minha frente. Sabe? É muito sujo. E tem uma candidata prefeita do Rio de Janeiro, que quando eu fui indicada pelo Eduardo Paes, candidata prefeita do Partido Novo, Carol Esponza, ela espalhou que eu era antissemita. Eu nunca falei. Uma coisa é você ser contra a natureza do Estado de Israel. A outra coisa é você ser contra Israel. Eu não sou contra a existência de Israel. Eu denuncio o movimento revolucionário ao qual me filio, ele denuncia o racismo e denuncia qualquer pogrom de qualquer tipo. Sendo que o holocausto judeu foi um holocausto e tem que ser denunciado e lembrado todos os dias por nós. Os momentos mais terríveis da humanidade. E ela espalhou que era antissemita, a ponto da comunidade judaica no Rio de Janeiro começar a fazer uma baixinada para que eu não tomasse posse no governo Eduardo Paes porque eu era antissemita. Porque essa pessoa fez isso. Então tem essas pessoas que têm esse nível de covardia em rede social. Eu não tenho medo deles.
sabe? Mas eu quero que quando encontrar pessoalmente, fale na minha frente. Não corra, não faça como, sabe? Como eles costumam fazer. Porque são covardes todos eles. Desculpa meu desabafo aqui. O jogo é muito sujo, tá louco. Não, eu não tô. É da política isso, né? Sim. Sabe? Mas mesmo assim, não deixa de ser Mas sujo. tem que ter uma. É muito Sei lá, sujo. é ali invisível, né? Algumas coisas Sim. você não precisa de passar. O Tom Jerry mandou aqui, saudação 3 irmãos, espero que estejam bem. Saudação, Curto vocês estamos. pela honestidade que passam e Rubão 2026. Obrigado. Rubão, nosso presidente. Inclusive teve um aqui que pelou do Rubão também. Respeita o Elias Elegeu pelos seus ideais. presidente aqui, você viu? Sou da Unicamp e fui socialista. Mas você, Elias, em sua sabedoria, não acha que o Rubão não está correto? Precisamos alinhar justiça